Boa noite, bem-vindos. Essa é a nossa estação de rádio Afeto e Leitura. Meu nome é Ana, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Quem aí aceita um café? Estamos estreando a nossa rádio, nossa programação de afeto e leitura nessa noite. Teremos 3 programas por semana. Por enquanto, ainda não será ao vivo, porque nós temos que ter um número mínimo de inscritos, né? Mas em breve eu espero fazer com vocês ao vivo. Teremos um programa na segunda, um na quarta e um na sexta-feira. Eu vou trazer temas para conversar com vocês e na quarta-feira, especialmente, eu espero que vocês apareçam aqui para participarem. Eu vou responder perguntas, vamos conversar sobre nossos filhos, nossos projetos, nossos modelos de educação. Vocês podem tirar dúvidas, perguntar o que vocês quiserem. E na quarta-feira é o dia de vocês, né? Para vocês poderem fazer isso. Enquanto nós estamos ao vivo, porque não temos esse número de pessoas, vocês podem deixar aqui nos comentários e eu vou responder tudo que eu puder, tá? E hoje eu queria trazer uma reflexão sobre uma coisa que aconteceu. E sempre que me perguntam sobre. Essa pergunta é bem recorrente, as pessoas falam assim: ah, você não tem medo de trabalhar em escola pública ou escola de periferia? Ou você não tem medo de fazer parte de projetos sociais? Estar no meio dessa violência urbana? As pessoas esquecem que o maior número de casos de violência é de violência doméstica e acontecem dentro de casa, a maioria deles. Não é na rua, não é na escola. E as pessoas têm meio que essa expectativa, né? O sistema de educação do Brasil dá a impressão que foi criado para não funcionar. Mas uma coisa que eu tenho que dizer, ao menos da minha experiência, né? Que a melhor parte da escola são os alunos. Eu tive alunos maravilhosos e, graças a Deus, nunca tive nenhum problema que me perturbasse de fato, como eu vejo professores que choram e que ficam doentes, porque de fato o que adoece é a carga horária exaustiva a que somos submetidos. E a pressão psicológica e tudo mais, mas geralmente isso não é dos alunos, é do sistema, né? Os alunos nos fazem rir muito às vezes, e é a minha experiência, né? Cada um tem a sua experiência. E é fato também que nem todo mundo pode ser professor, né, gente? Como nem todo mundo pode ser médico. Tem pessoas que não podem ver sangue, tem pessoas que têm medo de dirigir. Então, há funções que não são para qualquer pessoa. Por exemplo, a de professor, que eu considero a mais importante do mundo. A de cirurgião, por exemplo, e a de policial, né? Que quando você é um mau policial ou um policial que não serve para a função, é devastador o efeito, né? É devastador, porque uma criança que sonha em ser policial, quando ela olha para um policial e ela reprova aquela atitude, o mundo dela desaba. Que eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos alunos de escola pública, pelo menos, a maioria deles sonha em ser policial. A maioria. Quando eles identificam uma conduta equivocada, né, eles ficam muito arrasados. E é muito devastador o efeito de você destruir o sonho de uma criança. Que a partir daquilo que ela vê, ela não acredita mais que o policial é um herói, que ele é um guerreiro, que ele é tudo aquilo que ele é mesmo, apesar do sistema também não ajudar. Então, sempre que me perguntam assim, ah, você nunca viveu uma violência, alguma coisa? Nós vivemos todos os dias, por exemplo. Se eu chegar na escola e não tiver merenda para os meus alunos, para mim isso é uma violência. E geralmente a verba que deveria chegar, não chega, né? Porque só de chegar e olhar para a estrutura da escola e olhar para o que os alunos consomem, você sabe que essa verba não chegou. E que os diretores se mexem, se esforçam, fazem quase que uma mágica para garantir a comida deles. E todos os dias é um desafio. E isso também é uma violência, porque não é só porque não tem uma arma que não é violência. Há vários tipos de violência, entende? A violência física, às vezes, a depender dos danos, você pode superar.
mas nem sempre você consegue superar uma violência psicológica, né, emocional. Às vezes não consegue. Então, ela é bem difícil. Por exemplo, esse caso que eu vou trazer para vocês hoje é, para mim, a maior experiência de violência que eu vivi, porque para mim ela importa mais. Então, eu fui participar de um projeto numa escola de crianças e eu tinha muita vontade de trabalhar com criança porque eu estava aprendendo essa coisa do afeto, da leitura, dessa importância que a faculdade não ensina porque não cabe tudo na grade, né? E eu queria muito aprender, a partir da minha própria experiência em casa e tudo. E eu encontrei uma escola maravilhosa, com profissionais incríveis, uma gestão. A escola mais incrível que eu já conheci na vida, assim, pública, né? Com tantos resultados. E todo mundo muito comprometido, muito batalhador. Eu me lembro que tem uma professora nessa sala que ela dava banho nas crianças, sabe? Para que elas se sentissem melhor. Ela levava de casa, shampoo, tudo para dar banho nas crianças. Para que elas se sentissem aliviadas, porque não havia conforto e era um lugar muito quente, né? O litoral é quente. Essa aqui é uma região litorânea. E eu estava na sala, a professora foi pegar um material. E eu gosto sempre de chegar na carteira da criança e me abaixar e conversar com ela, ficar pertinho, para que ela se sinta acolhida. E tinha um menininho muito magrinho, assim. Ele parecia ser desnutrido, sabe? Mas era o biotipo dele mesmo. E porque na escola pública tem todo esse programa, né, de vacina, de visita médica. Aqui tem isso também. E a diretora garantiu que ele estava sendo assistido por médico, vacinado, pesado, né, tudo direitinho. Mas ele era uma criança muito apática, muito triste. O olhar dele era muito vazio. Isso me doía. Quando eu olhava para ele, eu tinha vontade de colocar ele no colo e trazer para casa. E eu me aproximei da carteira dele e falei o nome dele e disse: Oi, meu amor, tá tudo bem com você? Você quer alguma coisa? Precisa de ajuda? E uma menininha loirinha, que estava à minha esquerda, gritou bem alto assim. Bem alto, gente. Falou assim: Tia, não fala com ele não. Ele é filho de. O pai dele tá numa instituição recolhido, sabe? Para não dizer aqui o nome. E do jeito que eu estava, eu fiquei assim, ó. Eu não consegui me mexer. Até hoje, sempre que eu me lembro disso, eu me lembro todos os dias que eu vejo uma criança, eu me lembro dele. Ele já deve estar um homem hoje. Eu espero que esteja. Eu me lembro desse dia. Eu não podia chorar na frente dela porque eu estava com as crianças, eu era adulta, né? Estava ali enquanto a professora foi pegar o material, então eu era outra professora, eu não podia chorar e desabar na frente da menina. E eu abracei ele, fiquei ali com ele, falei para ele que eu ia conversar com ela, que ela não sabia o que estava dizendo e queria ficar tudo bem. Que o pai dele ia ficar bem, que ele ia ficar bem. E eu fui lá na carteira dela, né, conversar com ela. Quando a professora chegou, eu passei isso para a professora e a professora chamou ela, nós conversamos com a turma toda. Mas o que eu queria dizer é que essa criança de 6 anos, que falou isso para o outro menino de 6 anos, que gritou na sala para todo mundo ouvir, ela não tirou isso do nada. Ela reproduziu o que ela ouviu em casa, entende? E para ela ter uma certeza de falar isso de forma tão contundente, tão alto e tão cheia de si, ela muito provavelmente ouviu isso várias vezes. E eu falei com a professora, né, como que era a família dela, como que era a mãe dela, para ela ter um discurso desse. E a professora falou: é tudo isso que você está pensando, e mais um pouco. Ela vai vir aqui e você vai visualizar. Então, a criança, ela é uma extensão da sua casa, toda criança é. Quando ela passa pelo portão, ela vem apresentando os traços do pai, da mãe, da avó, de quem cuida dela. E quando o pai ou a mãe aparece no portão, nós já sabemos de quem que ela é mãe e de quem que é o pai. Porque é uma reprodução, entende? E é claro que a criança não tinha noção, né, do que ela estava dizendo, não naquela profundidade. Mas veja como nós somos irresponsáveis quando falamos qualquer coisa na frente de uma criança. E não pensamos que ela é uma criança. E que onde ela for, ela vai levar esse discurso. Ela vai levar essa fala. Ela vai reproduzir. E o sofrimento que ela causou a esse menino, eu tenho certeza.
Até hoje, ele ainda sente. E ele vai sentir pela vida inteira. Porque a criança, ela cresce com as suas feridas, com as suas mágoas. Elas não passam assim. Há situações que são inesquecíveis. Essa é uma. Eu me lembro disso sempre, todos os dias. Eu não consigo esquecer. E eu fiquei arrasada de não poder fazer mais, né? Conversamos, abraçamos, mas não é suficiente. O estrago já estava feito, entende? E todo dia que eu vinha para casa, eu vinha tão arrasada, porque cada dia era uma coisa que eu precisei me afastar da escola. Eu agradeci, foi um projeto maravilhoso que eu trabalhei. E eu aprendi muito ali, porque os profissionais eram incríveis. Todas as professoras muito comprometidas, desde a pessoa que ficava na porta, o vigilante, as diretoras, todo mundo, todo mundo. Era uma equipe assim que super funcionava. Mas eu não aguentava, sabe? Eu chegava chorando, tem criança que falava: "Tia, me leva pra tua casa, me leva contigo, me leva pra morar contigo". Eu ficava, sabe? Eu queria chorar o tempo todo, e não dá pra chorar o tempo todo trabalhando com a criança, né? E eu vi que eu não ia conseguir ficar ali muito tempo, porque eu não tinha uma estrutura que suportasse aquilo. Então, pra mim, essa foi a maior violência que eu vivi na vida. Porque eu fui criança e eu tive pai, e na época minha mãe, quando meu pai era vivo, ela era uma mãe muito presente. E existia na minha casa uma coisa assim: não pode falar isso na frente da criança, não pode. Então, antes dos meus pais conversarem qualquer coisa, eles pediam pra gente sair dali, sabe? A TV não era ligada à vontade pra gente, de jeito nenhum. Eu fico impressionada hoje que os pais pegam uma TV com internet e colocam no quarto da criança, né? Porque você fala assim com a criança: ó, não pode falar com estranho, não pode falar com uma pessoa estranha. Mas aí você pega o universo, o planeta todo, e coloca no quarto da sua filha, do seu filho. E ali tem a internet que não precisa que ela vá encontrar um estranho. Todos os estranhos estão ali, né? O Smart TV faz muita coisa. E a internet está lá no quarto dela, entende? O computador, o celular. E as pessoas não associam isso a um perigo muito pior do que encontrar um estranho na rua. Ninguém se importa. E às vezes eu fico pensando no meu pai, porque meu pai era muito protetor, e eu não entendia por que que ele era tão protetor daquele jeito, naquele nível, né? Que ele tinha muito, muito, muito cuidado conosco. E hoje, é claro, né, como professora aqui eu entendo. Então, as pessoas não fazem nenhuma cerimônia para conversar na frente de uma criança, para falar sobre um assunto. E eles acham que, ah, não, mas não tem nada demais ela ouvir. Só que nós amadurecemos durante um tempo, como uma árvore que vai crescendo e tem o seu ciclo. A natureza tem o seu ciclo para cada espécie. E a criança também tem seu tempo. Ela tem seu tempo de ouvir, de falar, de aprender a dizer, de aprender a compreender, de imitar. Depois ela vai aprender a ler, a pronunciar as palavras corretamente no tempo dela, porque também é correto quando ela fala, né, como um bebê, é normal, ela está no processo ali de aquisição da fala durante os anos. Tudo é normal no seu tempo. Mas não é normal falar com uma criança como se você fosse um adulto sobre um assunto de adulto, só porque você acha que é normal. Não é normal. Você tem 30 anos, 20 anos, 40 anos, a criança tem 6 anos. Até o tom de voz que você usa com a criança não é o mesmo que você usa para falar com um adulto. Então, as pessoas perderam essa cerimônia. E olha o estrago que aconteceu na vida desse menino. E na minha. Eu sou adulta. E até hoje eu sou impactada com isso. Então, às vezes, a nossa falta de zelo, de não saber o que falar, como dizer e a hora de conversar, impactam muitas vidas. Todas aquelas crianças que estavam na sala ouviram o que ela disse. E com certeza todas saíram dali muito chocadas. Você não pode falar com uma criança. Eu, professora, não posso falar com um aluno porque o pai dele está numa situação muito infeliz. Imagina o que esse menino ouve quando estão só crianças brincando e conversando e por aí, entende? Então, se você puder, preste atenção. Quando você for comentar alguma coisa, falar alguma coisa,
Não faça isso na frente de uma criança. Ela vai reproduzir, mesmo que ela não entenda o que é. E o estrago é radioativo. Então, é importante respeitar a infância, sim. Ter cuidado com o que vai dizer, quando vai dizer. E não custa nada dizer, ó, vá brincar ali, que a gente vai conversar uma coisa de adulto, que ainda não é o seu tempo de ouvir. Ou que você não precisa ouvir. Vá brincar, vá fazer outra coisa, sabe? Os meus pais falavam isso, e nós nunca ouvimos conversa de gente adulto. Nós não assistíamos tudo, nem muito tempo. Tudo era controlado. Toda hora minha mãe passava na TV e desligava, falava assim: se você ficar assistindo isso, vai ficar burra. Não pode assistir muito isso, não. Todo mundo que assiste muito isso fica burro. E desligava a TV, mandava a gente fazer alguma coisa. Então, existia essa preocupação. E os pais já trabalhavam, e cuidavam da casa, e cuidavam dos filhos. Não era muito diferente de hoje. Talvez o que seja muito diferente seja, de fato, a preocupação, o compromisso, ou naquele tempo não se naturalizava tanto, né? Isso daí. Então, talvez um pouco de estranhamento nos faça bem, sabe? Um pouco de cerimônia, um pouco de caretice. Se for para salvar o afeto de alguém, vale a pena sim. Porque todo mundo vai conhecer em algum momento a crueldade do mundo, da vida, as desilusões e tudo isso. Mas não precisa ser aos 6 anos de idade. Nenhuma criança deveria passar por isso. Se eu encontrasse esse pai, eu daria uma surra nele. Só por ele ter obrigado essa criança a passar por isso. Entende? Então, pelo amor de Deus, sempre que você for fazer alguma coisa, se você tem filho, pense no seu filho. E se você fizer alguma coisa, não deixe ele saber. Porque ele não merece passar por isso. Entende? Ele não merece. E que criança que não ama seu pai, né? Nem que seja um pai imaginário que ele sonha, que ele projeta. Meu Deus, sempre que eu falo nisso, me dói. E eu espero que ele hoje seja um homem e esteja bem. Mas é sobre isso. Medite no que você diz. Seja responsável com as suas palavras. Olhe em volta. Quem está ouvindo? Quem está escutando? Isso importa. E importa muito. Não estrague a vida de ninguém. As memórias de ninguém. Não precisa. Não precisa fazer isso. Medite nessa palavra, nessa situação real que aconteceu comigo. E eu espero que você seja um adulto muito responsável, muito cuidadoso. E que você repasse essa informação. Porque às vezes a pessoa faz isso sem querer, porque já está tão acostumada no automático. Mas não podemos viver assim. Se queremos um mundo melhor, precisamos plantar mais e melhor.